Fala galera, hoje tem Fluminense e Corinthians que se enfrentam às 21h30 no Maracanã pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí desfalques, arbitragem e outras informações do jogo da nona rodada do Brasileirão. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Ronaldão. Engraçado, né? O Corinthians vai para o Rio de Janeiro, enfrenta o Fluminense e normalmente não é o favorito por jogar fora de casa. Só que tem conseguido nos últimos anos aí bons pontos por lá. E agora, outra vez, eles estarão se enfrentando e o Timão pode ter Yuri Alberto e Lingard no ataque. Olha que interessante. Eita, Lingard. 50 anos depois da invasão corintiana, Fluminense e Corinthians vão se encontrar mais uma vez no Maracanã. O Timão até já mandou o recado. Sejam bem-vindos, aqui também é Corinthians. É o que dizia a campanha de lançamento da nova camisa alvinegra, em pleno Rio de Janeiro. O uniforme vai homenagear aquele jogo de 76, que decidiu uma vaga na final do Brasileirão. Hoje a partida vale só pela nona rodada do campeonato, mas pro Dorival também é uma decisão, já que o time vem de 7 jogos sem vencer no 11º lugar. É um momento que a gente vem passando, que muitas equipes passam. Se as pessoas tiverem um pouquinho de paciência e consciência, vão perceber que tem coisas boas acontecendo com a equipe. Mas a missão do Corinthians no Rio não vai ser fácil, porque o Fluminense vive uma invencibilidade histórica jogando em casa. Já são 21 partidas sem perder, com 18 vitórias e 3 empates. E no Brasileirão são 13 vitórias seguidas, a terceira maior sequência da história do campeonato. Venimos con una buena racha acá en el Maracaná, entonces no me sorprende que haya expectativa, que venga el torcedor. El equipo está respondiendo bien y el torcedor está respondiendo muy bien. Para a partida, Cano volta aos relacionados depois de sofrer uma entorse no joelho ainda na pré-temporada, mas deve começar no banco. Por outro lado, Canóbio estava servindo a seleção uruguaia e não vai chegar no Rio a tempo, enquanto Savarino é dúvida por desgaste. Com isso, o Flu deve ir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Gemes, Freitas e René na defesa, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta no meio, Savarino ou Soteldo, Serna e Kennedy ou Castilho no ataque. Em quarto lugar, o Fluminense pode colar no líder Palmeiras se ganhar, mas o Timão vai ao Maracanã com 2 bons motivos para acreditar na vitória. Primeiro, porque foi o último visitante que venceu o Fluminense em setembro do ano passado. E também porque a última vez do Corinthians no estádio traz ótimas lembranças pro elenco. Poder voltar ao Maracanã depois da gente conquistar um grande título lá é legal demais. Tomara que esse jogo seja um jogo muito importante para nós, que a gente sabe da importância desses 3 pontos para o brasileiro, então a gente vai muito confiante. Herói do título da Copa do Brasil, Memphis está com uma lesão na coxa e não encara o Fluminense. Além dele, Dorival tem pelo menos mais 5 desfalques. O lateral Hugo e Guinegão também estão machucados. Ranielli cumpre suspensão e os convocados Hugo Souza e Carrilho não devem chegar a tempo para a partida. Já Caio César é tratado como dúvida por causa de uma inflamação na coxa. Dessa forma, o técnico deve armar o time com Felipe Longo no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na defesa, André, Matheus Pereira ou Charles, Alan ou Garro e Bidon no meio. E o ataque com Yuri Alberto e a provável estreia de Jesse Lingard. I heard the atmosphere is, crazy out there, and like I say, at halftime, I'm sure it'll be a special feeling for me to finally see the fans and embrace the fans and them to embrace me as well.
E falando em reforço, o Timão quitou ontem a dívida de mais de 5 milhões de reais com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo Maicon e se livrou de um possível transfer ban. Agora o foco é pagar os 23 milhões de reais devidos ao Tajeres, da Argentina, por Garro. E a expectativa é de que o acordo seja selado nas próximas semanas. Boas notícias fora de campo. Agora só falta o Timão fazer a parte dele dentro das 4 linhas. Eu não tenho dúvidas que o Corinthians ainda terá coisas boas para passar ao longo de toda essa temporada. Vamos deixar caminhar as coisas. Ronaldo Giovanelli agora é Brasileirão, nona rodada, Maracanã, Fluminense, Corinthians. E eu, princípio, que você já projete esse jogo, dos dois lados, inclusive, porque o Fluminense tem sido bem avaliado sob o comando do Zubeldia. E agora sem o Memphis, Sem o Memphis, o Hugo acho que não vai chegar a tempo, né? Ué, mas tem Yuri Alberto? Sim, mas tem também o Lingard, né? Que pode jogar no Zacarias. Pode ser também que eu não sei como é que vai entrar, mas eu acho que na cabeça do Dorival ele vai encaixar ali o Garro, porque tá todo mundo bem treinadinho. É. E o Dorival já sabia que não poderia contar com o Hugo, deve ser o Cauê. Cauê, não é? Não é? Não, qual que você quer? O Felipe Longo? Não é. Felipe Longo. O Longo. O Felipe Longo tá com um problema na coxa. Então vai ser o terceiro goleiro, é isso? Deve ser o Cauê. Que é um baita do menino, tava na copinha aí que eu fui ver de perto. Então, o que eu vou dizer pra você? Do lado do Fluminense, tem um time forte com o Zubeldia, tem um baita de um goleiro também, tem um time rápido, um ataque, esse Canóbio aí também, que quando de cima não vai jogar. Mas não vai jogar porque tava no amistoso então, do Uruguai. Então, o Corinthians vence, 2-0 pro Corinthians. Talvez irmão. Mas tem aquele jogador que chegou, o Castilho, né? Que é um atacante que veio da Argentina. Hoje o Corinthians entra pelo Cano, porque o Cano volta. Eita. Sim, cuida do seu time hoje que tá E muito o Fluminense tá com uma invencibilidade bacana no Maracanã. Acho que, se eu não me engano, são 13 vitórias seguidas, consecutivas. O Corinthians adora quebrar essas escritas aí. O Corinthians vai firme pra isso aí. Mas só que é o seguinte, bem treinado pelo Dorival. O que eu queria ressaltar aqui pra Mateuzinho que tá vendo a gente, e Biduzinho. Era só entregar mais um pouco. Era pra você estar lá com a seleção brasileira. Os dois, era só entregar um pouco mais. Garra. Sabe aquele negócio que a torcida empurra vocês, velho? Era pra ser a seleção assim ontem, ó. Hugo no gol, na lateral, o Mateuzinho, do outro lado, Biduzinho. Só não entrou o Memphis no meio, porque o Memphis não é brasileiro, é o turista. O Félix Torres também não, porque tá no Inter, que tá indo muito bem no Inter, que foi ressaltado. Gustavo Henrique ali, aquela torre na ontem zaga, o Equador jogou contra a Holanda, né? O Equador jogou contra a Holanda. O Equador? É. Ele jogou? Eu não vi o Valência não fez o gol de pênalti? Mano. O Valência sim, mas o Valência não é mais do Inter, fez gol de pênalti. Coração mas partido. Se tivesse passado pelo Corinthians, o Ronaldo ia falar, passou pelo Mas eu Corinthians. gostaria que o Valência tivesse ficado no Inter. Era caro, era criticado, mas é um jogador diferente. Em ano de Copa do Mundo, os atletas mudam, né, Neymar? É isso. Bom, é isso. Agora, falando em seleção brasileira, Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense volta a entrar em campo após parada da data FIFA e abre a sequência de 18 jogos em 2 meses. O objetivo é manter boa fase jogando em casa. São 13 vitórias seguidas no Brasileirão no Maracanã e alcançar equilíbrio e constância nos resultados. O time de Luiz Zubeldia é o terceiro colocado no Brasileirão, com 16 pontos e vem de vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0. Sem vencer a 7 jogos, sendo 5 pelo Brasileirão, o Corinthians visita o Fluminense para amenizar a pressão e voltar a se aproximar dos líderes da competição. A equipe de Dorival Júnior ocupa a 11ª posição, com 10 pontos, 9 atrás do primeiro colocado, Palmeiras. Essa será a 5ª partida fora de casa do Timão em 9 rodadas do Campeonato Nacional. O Fluminense certamente terá mudança no setor ofensivo. Canóbio, com a seleção do Uruguai, não chegará a tempo de estar apto para o jogo. Com isso, Serna tende a voltar ao time titular pela esquerda e Savarino jogará aberto no lado direito. O meia, porém, é dúvida por conta de dores que o tiraram da convocação da Venezuela. Se ele não jogar, abre espaço para Soteldo. Ainda há dúvida no comando de ataque entre John Kennedy e Rodrigo Castilho.
reforço que fez o gol da vitória contra o Atlético Mineiro. Cano será relacionado para o Fluminense e Corinthians e pode voltar a jogar após 5 meses. Escalação provável: Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas, René Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Savarino ou Soteldo, Serna e John Kennedy ou Rodrigo Castilho. Dorival Júnior deve promover a estreia de Jesse Lingard e escalá-lo como titular pela primeira vez desde que chegou ao clube. Por outro lado, o treinador conta com desfalques importantes no Maracanã: Hugo Souza, Ranieri, André Carrillo e Memphis Depay não ficam à disposição. Dessa forma, Felipe Longo, Alan, Matheus Pereira e o próprio Lingard tendem a ganhar espaço entre os titulares. Provável Corinthians: Felipe Longo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Matheus Pereira, Alan, André e Breno Bidon, Lingard e Yuri Alberto.